Olá, seja bem-vindo ao nosso projeto de Casa em Casa. Nós estamos aprendendo a orar com salmos. Hoje falaremos ainda do salmo didático e o salmo sapiencial ou salmo de sabedoria. E normalmente para falar desse salmo nós vamos para o salmo primeiro, mas eu quero fazer algo diferente e ir para o salmo 133. Esse salmo é muito curtinho, apenas 3 versos, mas que tem muita coisa legal para a gente estudar e aprender mais do Senhor e da sua palavra. Um salmo de sabedoria, aprender a orar a partir do salmo 133. Então vamos lá. O salmo 133, por menor que ele seja, ele é dividido em 3 partes. E aí você poderia dizer, claro, verso primeiro, uma parte, o verso segundo, outro, o verso terceiro, outro. Então, não. O verso primeiro é a primeira divisão, sim, mas a segunda divisão é o verso 2 e o começo do 3. E o final do 3 é a terceira divisão. Isso vai ficar claro quando a gente começar a explicar aqui, ok? Como esse salmo começa? Com uma afirmação. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. A expressão aqui é como maravilhoso, né? É uma expressão assim de exagero, assim, nossa, como isso é fantástico, é uma expressão muito forte, e é quando os irmãos, a ideia, eu prefiro mais a tradução que fala convivem em união, porque é a ideia de viver com, né? Porque viver é uma coisa, agora conviver é porque assim, é meio redundante, mas essa redundância mesmo faz parte da poesia também, essa ideia de conviver, porque está falando como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união, né? Aliás, não tem como viver se não for unidos, mas essa ideia de redundância mesmo para criar o que o salmista quer dizer. Que quão maravilhoso, quão fantástico, quão extraordinário é quando nós convivemos. Mas convivemos em que ambiente? Num ambiente de harmonia, de união. Então é essa primeira afirmação poderosa do salmo de sabedoria. E lembra, é um salmo de sabedoria. Não é um salmo emocional, é de sabedoria. Quer ser sábio? Conviva em união com os seus irmãos. Por quê? Né? Aí ele vai trazer 2 comparações para que nós possamos entender essa expressão extraordinária, para a gente ter uma noção do que ele quer dizer. Ele vai dizer o seguinte no verso 2: pois a unção é preciosa como o óleo da unção, pois a união, é preciosa como o óleo da unção, que era derramado sobre a cabeça de Arão e descia por sua barba até a barba de suas vestes. Então aqui a primeira imagem, a primeira comparação é como uma unção, né? E aí, se você ler um pouquinho o Antigo Testamento, você vai saber que os sacerdotes ungiam as pessoas, dizendo, agora o Espírito está sobre você para uma missão específica. Ok? Então, esse óleo representava a unção do Espírito. E normalmente era derramado, mas aqui o que ele está dizendo é um derramar assim. E também isso tinha muito símbolo, né? Quanto mais você derramava, mais a ideia da presença do Espírito está em você. Então, quanto mais se derramava, parece que mais atos através do Espírito Santo você teria na sua vida. Então, o que ele está dizendo que conviver em união é uma unção que é do Espírito Santo, que desce, é muito óleo, que pega a barba, que desce pela gola, né? E a ideia não é só parar na gola, vai para o peitoral, né? E o peitoral aqui é o peitoral sacerdotal, e depois a gente vai explicar um pouco mais essa ideia, e vai descendo, e a ideia é tão grande que as traduções já vêm com essa ideia de até a bainha das suas vestes, né? Ou até o pé. É muito óleo, é muita unção, é a ideia cheio do Espírito mesmo, que através dessa união é que o Espírito vai agir poderosamente. O Salmo, tá vendo como a expressão do primeiro ali versículo é muito fantástico, e ele vai trazer isso nas comparações. E vamos deixar um pouco dessa comparação para depois, para a gente explicar melhor. E o verso
3 no início, ele vai dizer o seguinte: é revigorante como o orvalho do Monte Hermon que desce sobre os montes de Sião. Né? Depois vale a pena você fazer uma pesquisa da quilometragem que está o Monte Hermon para o Monte Sião para você se surpreender mais. Então nós já falamos sobre o Monte Hermon, que ele fica congelado, né? A neve nele. E quando o sol sai e o sol bate nessa neve, começa, e aí alguns vão dizer que o Monte Hermon é um monte que dá origem a todos os rios ali daquele lugar, até o Rio Jordão. Alguns vão dizer que é através dali que dá origem. Bom, qual é importante saber aqui? O que é importante saber aqui é que quando isso acontece, há partículas de água que estão subindo, porque está evaporando, né? Então sobe e forma essa massa mais pesada de ar, enchendo as nuvens, e automaticamente cai, mas não cai como chuva, cai como uma garoa, uma neblina. Então esse efeito que acontece aqui, ele começa aqui, ele vem vindo do Monte Hermon, e por onde passa, vai jogando gotículas de água, partículas de água por todo o caminho até chegar ao Monte Sião. E num ambiente deserto, aonde a água encosta, começa a gerar vida. Olha só como é maravilhosa essa expressão. Lembre-se disso quando nós falamos no outro salmo. Ele usa essa ideia aqui, que a união dos irmãos é gerador de vida. Irmãos, esse salmo aqui, só aqui nós devemos parar e estudar o resto da nossa vida. O que significa essa igreja? Essa igreja não significa vir de domingo. Igreja significa conviver com os irmãos. O domingo é uma resposta à semana inteira que nós estamos convivendo com os irmãos. Em harmonia, não fazendo fofoca, intriga, briga, discussão, desavença. Em união, conviver, viver com, investir tempo. E ele termina então o último verso como a justificativa. Porque ele começa com a afirmação, ele dá 2 exemplos, tudo bem, eu entendi, mas o que isso significa então? Significa o quê? Que ali o Senhor pronuncia sua bênção e dá vida para sempre. É ali que o Senhor pronuncia, o Senhor ordena. Tem umas versões que traz ali, o Senhor ordena a sua bênção. Eu acho isso maravilhoso. O Senhor pronuncia, é nessa comunhão, nesse momento, e aí a gente vai trocar essa palavra aqui de viver como fraternidade, por exemplo. Nós podemos trocar por fraternidade, que é nessa fraternidade de ser família de Deus, nos reconhecermos como irmãos, ser fraterno, amor fraternal, amor de irmãos. É nessa fraternidade onde Deus ordena a sua bênção, pronuncia a sua bênção, né? E aí tem tudo a ver com o símbolo de ser ungido, e através dessa unção o Espírito Santo vai agir. Então o Senhor pronuncia as bênçãos porque nessa comunhão com o Espírito Santo está habitando, e de maneira poderosa, e para fazer várias coisas maravilhosas através dessa unidade que nós estamos chamando aqui de fraternidade. Ok? Bom, a grande pergunta é: para quem ele está falando isso? Então, aparentemente, o convite está aberto para que todos possam experimentar essa comunhão que gera grande alegria, grande satisfação, sensação de plenitude, de é para isso que eu existo, para isso que eu vivo. Então, é um convite aberto. Todos vocês querem ouvir o que o Senhor está dizendo, quer ouvir o Senhor pronunciar a bênção? Então, venha conviver em união. 1-3. Perdão, aí o segundo, né? Essa ideia do primeiro, o 2-3 aqui. É pela escassez da água, e aqui é uma coisa muito interessante, porque não tinha como se tomar banho. Então o que eles faziam? Muitos deles faziam, né? Pegavam óleo perfumado, né? E passavam, porque aí davam uma limpada, e aí então vinha um perfume, refrescava a pele, porque era um período desértico, e também tonificava a pele, né? Deixava ela melhor.
Mas há um problema aqui, se a gente pensar só nisso, é que Arão está vestido. Então aqui tem tudo a ver com a unção sagrada, a unção sacerdotal, que está em Êxodo 30, de 22 a 33. Tem tudo a ver com essa ordenação que o Espírito Santo vai habitar para uma obra específica. E ele vai dizer o seguinte, a fraternidade, né, essa ideia de irmãos vivendo juntos, isso é um sacerdócio. Isso é muito legal, porque isso é uma quebra de paradigma, né? Uma unção que refresca e refaz a vida. Irmãos, você está atribulado, você está com muita dificuldade, começa a conviver com os irmãos. Começa a mudar a sua perspectiva, você está olhando só o problema. Começa a olhar que nós temos o Deus da solução. O problema é que a gente não mais quer conviver, a gente quer só a solução de Deus, mas não quer conviver. A gente não quer viver com, a gente não está nem aí uns para os outros. Isso precisa acabar, a gente precisa conviver em união. Porque é ali que o Senhor derrama vida e vida abundante. E lembra que isso é um pouco da função sacerdotal, em falar com Deus e ser a boca de Deus para a gente. Agora a gente trocou isso pela comunhão, é na comunhão que Deus está falando, não precisamos mais de um sacerdote. Isso aqui é muito profético também, porque quem que vai explodir de sentido isso é Jesus. Porque Jesus é o Emanuel, Deus conosco, que rompe o véu e a gente não precisa mais de sacerdote. Esse é um salmo extremamente maravilhoso, não só de sabedoria, né, que tem muita sabedoria, a gente está vendo aqui 3 versículos, e eu estou tentando chegar no terceiro que está difícil, porque tem muita informação maravilhosa, mas também aponta para o Jesus, aponta para o Messias. É a fraternidade ungindo toda a vida do povo de Israel. E a gente chega no verso 3, o orvalho que gera vida, a felicidade de viver na fraternidade, porque isso é importante. Perdão. Quando qualquer um que está no deserto vê que a sua plantação começa a florir, que começa as coisas porque lá se vivia basicamente do campo, então quando o campo começa a reagir, a dar frutos, isso é sinal de alegria, de festa, de celebração, e isso tudo está contido na união dos irmãos, na fraternidade. Isso é maravilhoso. Irmãos, a gente precisa conviver. Quando a gente lê esse salmo aqui, não tem como ler com vontade de sair daqui e abraçar todos os irmãos que a gente vê e falar, não, a gente precisa conversar, a gente precisa compartilhar a vida, a gente precisa viver o que o salmo está dizendo e ouvir a voz do céu pronunciando as bênçãos que há para nós. Esse salmo nos impulsiona a isso. Número 6, esse é um versículo alguns versículos que eu quero ler com vocês. Número 6, 22 a 26, que aí é a mudança de paradigma, né? Porque olha o que acontece aqui nos versos 22 a 26. Então o Senhor disse a Moisés, diga a Arão e a seus filhos, que abençoe o povo de Israel com esta bênção especial, né? Isso aí já é o finalzinho aí, o verso 3b. Que o Senhor o abençoe e proteja. Olha só a voz do céu dizendo, olha, na unidade, porque essa bênção aqui que está sendo invocada lá no Salmo 133, que o Senhor abençoe e proteja, o Senhor vai nos abençoar e proteger. Está vivendo em comunhão, em unidade, o Senhor vai abençoar e proteger. Que o Senhor olhe para você com favor e lhe mostre bondade, o Senhor vai olhar sobre nós, mostrando seu favor e sua bondade. Assim, que o Senhor se agrade de você e lhe dê paz. Se fizermos isso, o Senhor se agradará de nós e viveremos em paz. Falta paz? Convive em união. O Senhor ordenará paz sobre a sua vida. Isso é bênção sobre bênção. Irmãos, essa mudança de paradigma, porque quem faz isso aqui, como nós vimos, é Arão, o sacerdote, e depois toda a sua linha sacerdotal. Mas o Salmo 133 está dizendo que quem vai ordenar a bênção é o próprio Senhor através da nossa unidade, e não precisamos mais de ninguém. E quando chega Jesus está dizendo a mesma coisa, chega, o véu se rasgou, nós temos livre acesso ao Pai. E aonde isso tudo acontece? Na igreja, porque é a unidade dos santos, é a união dos santos, é a união do povo de Deus. É isso que o Salmo 133 já está dizendo anos e anos antes.
séculos antes de Jesus, apontando para o Messias, dizendo: haverá um tempo que não precisaremos mais de sacerdote, porque o sumo sacerdote virá, e ele veio a Jesus. E todos nós somos sacerdotes. É por isso que nós não precisamos mais de ninguém para ordenar bem sobre nossa vida, para ouvir Deus, para repetir para a gente. Nós somos sacerdotes de Deus. 1 de Pedro 2,9, nós não éramos povo, agora nós somos povo de Deus, sacerdócio real. Nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo, e Deus ordena a sua bênção, pronuncia a sua bênção de paz, de favor, de proteção sobre a união dos irmãos dentro da comunidade. Irmãos, se eu continuar aqui, eu vou pregar aqui por 51 horas, porque esse salmo é fantástico, me empolga demais. São 3 versos, irmãos, 3 versos, mas que é poderoso. Quando a gente entender isso aqui e viver isso aqui, nós entenderemos o Novo Testamento. Simples assim. Termino aqui com 3 perguntas, que já passamos de 15 minutos. Primeira pergunta: você está em plena comunhão com seus irmãos? Segunda pergunta: o que significa unidade? Terceira pergunta: qual paralelo te chamou mais atenção e por quê? Que Deus te abençoe e boas reflexões.